Guerra dos Sentidos. Olá amigos, aqui quem fala é Daniel Spencer da Guerra dos Sentidos. Bem-vindos a mais um episódio na sequência do toque, como uma das formas de interação dos nossos sentidos. Nesta sessão vamos falar do repouso. Estamos a seguir uma sequência de 8 remédios naturais simples: a temperança, o exercício, o repouso, o sol, o uso da água, enfim. Falámos já sobre a temperança e o exercício e agora vamos entrar no repouso. Para muitas pessoas isto é algo muito básico e, como eu disse, as nossas dicas são simples, não pretendem substituir o acompanhamento médico responsável, mas são pequenas dicas preventivas de saúde para evitar o consumo de drogas ou medicamentos ou uma medicina curativa que possa ter contraindicações ou outros aspectos nefastos. Muitas pessoas consideram o repouso como uma perda de tempo e outros perdem demasiado tempo no repouso. Também aqui é necessário equilíbrio e nós vamos entender que dormir pouco ou dormir demasiado, ambos podem ser perigosos para a saúde. Porque a pessoa que dorme pouco, ela não se apercebe, mas o corpo se habitua a isso, o chamado ritmo circadiano, o relógio biológico, digamos assim, se habitua a isso e chega a um ponto onde ela pensa não ter necessidade de dormir mais, mas isso não significa que esteja necessariamente a descansar o suficiente. Por outro lado, a pessoa que dorme demasiado, o corpo começa a pedir cada vez mais e mais, e isso afeta o seu processo de renovação das energias, das células e tudo mais, e parece que quanto mais dorme, mais necessidade tem de dormir. Então nós temos que entender com equilíbrio esta questão do repouso e a sua importância para ambos os lados. Algumas sondagens nos mostram que, desde 1925 até os dias de hoje, entre os adolescentes houve uma diminuição de horas de sono de 8 ou 9 horas de sono para 7 horas. Isto em média. Isto deve-se a vários fatores, porque hoje em dia há muitos divertimentos noturnos e as pessoas podem gastar o seu tempo com internet, às vezes noitadas inteiras, com discotecas, baladas, festas ou vários tipos de atividade que hoje são noturnas. Quem não sabe, até das sessões de filmes e tudo mais, até às tantas horas da noite. Mas o que nós queremos falar é de algumas dicas simples quanto ao repouso e da importância que ele tem. Muitas pessoas pensam que é quase nada, mas se repararmos é 20% a menos. Se nós dormimos 1 hora a menos por dia, significa que ao fim de uma semana dormimos 7 horas a menos. Isto é quase uma noite completa. Então imagine se todas as semanas eu dormi uma noite a menos, se isso afetará ou não a minha saúde. E imagine isto ao longo de um mês, ao longo de um ano, ao longo de uma vida. Depois as pessoas começam-se a queixar que estão com pés de galinha, começam a ver que não têm a mesma dinâmica e todas estas coisas nos podem afetar. O sono é um dos principais responsáveis pelos acidentes. Ele está responsável por cerca de 100 mil acidentes por ano em muitos lugares deste planeta. As sondagens que eu tenho aqui são em maior parte dos Estados Unidos. 8% a mais ou 8% a menos de acidentes só com mudança de horário, por causa das mudanças de hora, com a mudança de estação, há um aumento ou diminuição de acidentes. Isto implica que a habituação das pessoas ao novo ciclo de sono, às novas horas, podem fazê-las descansar mais ou menos e aumentar as taxas de acidente. A falta de sono está por detrás da diminuição da resistência física. Não há nenhum atleta que descanse mal antes das suas provas, porque sabe que o seu rendimento não será bom. Então, com certeza que nós, no nosso dia-a-dia, não vamos ter o mesmo rendimento se dormirmos pouco. Afeta as nossas defesas imunitárias ou imunológicas, porque o sistema é enfraquecido e não consegue responder com a mesma dinâmica. Também a mente é afetada. A falta de repouso está como responsável de um abrandamento geral dos processos mentais, por causa de todas as conexões mentais para o raciocínio, para a memória.
e para as nossas atividades que estão sempre em interação com a mente, tudo isto é afetado pela falta de repouso. Também há dificuldade de concentração quando não descansamos o suficiente. A memória recente é afetada, talvez a mais afetada. Quantas vezes saímos da sala para ir buscar uma coisa à cozinha, chegamos à cozinha e não nos lembramos do que é que tínhamos ido buscar. Voltamos à sala, lembramos e às vezes até temos que fazer este trajeto mais do que uma vez. A falta de sono tem um impacto também na nossa vida, não só no equilíbrio físico e mental, como mesmo no lado espiritual. Não há o mesmo discernimento moral sobre o que é certo e o errado. E uma sociedade que constantemente dorme de forma insuficiente não tem a mesma dinâmica mental para este discernimento e para a tomada de decisão. A privação do sono é uma das grandes formas utilizadas para tortura e confissão ou lavagem ao cérebro, porque a pessoa não vai conseguir ter a mesma dinâmica de resposta quando está fatigada. Então, sugestão para manter o corpo longe da fadiga. Primeiro passo, resolva os seus problemas antes de se deitar. Não adianta ir para a cama a pensar, amanhã vence a conta da luz, a conta da água, o aluguer, amanhã eu tenho que pagar a prestação do carro. Não é a melhor altura para pensar nessas coisas. Durante a noite não vai resolver nada, não vai ganhar dinheiro para pagar essas contas, não vai surgir dinheiro para pagar essas contas. Então, antes de dormir, resolva os seus problemas e esqueça-se deles ao ir dormir. Evite também muitas atividades na cama que não tenham a ver com esse ambiente. Há pessoas que fazem tudo na cama, comem na cama, leem na cama e fazem uma série de outras atividades. Entendo, não estou a entrar nas atividades normais, que toda a gente sabe, mas estou a falar das atividades extras que podem tirar a associação mental daquele lugar com o descanso. E logo não fica uma situação de quando nos deitamos, vamos logo descansar. Um quarto escuro e silencioso também é extremamente importante para descansarmos bem. Outro aspecto fundamental é a regularidade no descanso. Não ir dormir um dia às 10 da noite e outro dia vou-me deitar às 7, e no outro dia vou-me deitar à meia-noite e no dia seguinte às 3 da manhã e depois, como estou muito descansado, vou dormir às 5. É importante haver regularidade para o deitar-se e para o levantar-se, até porque isso vai criar um ciclo no relógio biológico, no ritmo circadiano. Quando nos habituamos a um ciclo, não precisamos nem de despertador, que aliás é uma das principais ofensas ao nosso sono, já vou explicar porquê, mas naturalmente o corpo nos desperta àquela hora. Porquê é que o despertador é uma das principais ofensas? Bom, ao fim de um ciclo de 30 dias ou 40 dias, o corpo começa a habituar-se àquele ritmo e começamos a sentir sono e a despertar mais ou menos à mesma hora. E esta regularidade é benéfica para o corpo. O despertador vai interromper os ciclos de sono profundo para sono ligeiro, no ciclo de adormecimento, despertamento, e vai interromper bruscamente antes desse ciclo estar completo, o que vai afetar a renovação das nossas células e vai ser um choque brusco. Exercício diário também nos ajuda a repousar, já falámos disso como um dos remédios anteriores. Uma dieta saudável e equilibrada, principalmente não muito próximo da hora de dormir, não encher a barriga antes de ir para a cama ou durante a noite, como muitas pessoas fazem. Eu sei que muitas dessas coisas são hábitos que estão enraizados, mas que precisamos vigiar. E fazer uma sestazita de 15 ou 30 minutos, quem sabe, não durante o trabalho, entenda-se, mas nos momentos de pausa. E está provado que é importante ter um dia de descanso e ter confiança em Deus. Um dia semanal, um ciclo semanal de descanso e nesse dia aproveitar para buscar alguma esperança num poder superior. Precisamos de dormir, pelo menos os adultos, 7 horas a 9 por noite, não muito menos nem muito mais. Um adolescente 8 a 10 horas, uma criança 10 a 12 horas e um bebê 16 horas em média. Para os idosos isto varia um pouco mais porque não há tanta necessidade de renovação. Então, o descanso semanal é importante e todas estas dicas do repouso, do sono. Até ao próximo episódio da Guerra dos Sentidos. Aqui espero por vocês.